Porque, na verdade, essas ações de transporte marítimo de bovinos, elas não envolvem um ente só. São vários entes, tanto da parte do setor privado quanto da parte do setor público. Então, para a gente, esse tipo de encontro proporciona a gente entender melhor quais são as competências de cada um, as atribuições de cada órgão e, eventualmente, até as dificuldades que cada um tem para exercer as suas funções institucionais. Então essa primeira reunião ela foi também um teste para a gente, para ver como que seria o público, como que essa integração aconteceria, qual que seria a aceitação, se a gente ia atingir os objetivos. E para nossa surpresa, nossa avaliação ela foi extremamente positiva, porque nós tínhamos previsto um público de 50 pessoas e nós ontem tivemos na lista de assinaturas 57 participantes. Então acabou extrapolando aquele número que nós imaginávamos que acederiam ao evento. Então para nós foi bastante positivo. A primeira coisa é justamente isso, é proporcionar uma harmonização de conhecimentos. Um nivelamento de o que cada um entende por essa atividade. Então, desmistificar certas coisas que acontecem ou que aparecem. Eu soube que são economias concorrentes. Por que exportam animal vivo e o animal não permanece no país para fomentar a indústria da carne? Então, tudo isso foi explicado ao longo das palestras que a gente escutou. Então, o primeiro objetivo seria uma harmonização de conhecimento e do que se entende pela atividade. Seria proporcionar que cada um saia da sua caixinha e entenda, no caso do Ministério da Agricultura, entender o que a Marinha faz. A Marinha, por sua vez, vai entender o que a ANTAC faz, o que um agente marítimo faz. Então, cada um, o que no caso da Superintendência do Porto de Rio Grande faz. Então, a gente vai entendendo, porque às vezes a gente fica tão isolado nas nossas atividades que a gente não se permite esse tempo de conhecer o que o outro faz. E quando você estabelece essa corrente, esse vínculo, as ações elas fluem com mais facilidade. Então o objetivo final é esse, é nivelar o conhecimento e ao longo prazo a gente poder estabelecer uma padronização das instalações portuárias para esse tipo de operação. Seria o que a gente entende por um padrão mínimo aceitável que proporcione segurança para os operadores, segurança para os servidores que estão ali atuando naquela operação e segurança para os animais. Com isso a gente consegue ter um procedimento mais seguro para todos e mais rápido, o que para todo mundo também é bom, porque a gente libera os berços para outros embarques, a gente libera os servidores para outras atividades. Então o objetivo final, no final vai ser isso. Nós vamos entrar um pouco também na questão da certificação dos navios, melhorar um pouco o padrão dos navios boiadeiros que atracam no nosso país com essa finalidade. Enfim, e outros desdobramentos que às vezes podem até surgir, que a gente num primeiro momento até nem previu, mas que eventualmente podem surgir. Então esses são os objetivos. E eu acho que se a gente for avaliar pelo resultado que nós tivemos nessa primeira reunião, a gente está no caminho certo. Bom, a gente teve a experiência do pessoal da gestão ambiental, que justamente com a educação é que conseguiram transformar uma realidade. E eu acho que é esse o caminho. A gente tem que trabalhar na educação e na capacitação, porque às vezes aquela realidade que parece imutável, a gente vê que por meio da educação, por meio dessas oportunidades, você consegue transformar um ambiente, você consegue valorizar aquele operador, você consegue valorizar aquele trabalhador. Então o que a gente quer é justamente atingir isso, por meio da educação, por meio da valorização desses profissionais, é que a gente vai atingir esses resultados. Então um dos exemplos que a gente pegou aqui foi justamente isso, foi traçar um paralelo com o que o pessoal da parte de meio ambiente conquistou. Primeiramente, cabe ressaltar a importância, a felicidade de termos encontrado aqui no Porto do Rio Grande a área ambiental e a área de saúde e segurança do Porto participando da ação, que a gente não considera um evento, mas isso é uma ação que ela tem diversos desdobramentos que pra gente, na Secretaria Nacional de Portos, do Ministério dos Transportes, a importância não é uma nova legislação, é aperfeiçoar o que temos e como é que a gente pode, nesse aperfeiçoamento, estar acompanhando as normatizações dos diversos ministérios, que às vezes a gente tem um contrassenso de não conversarmos, de passarmos alguns limites de áreas, de extrapolarmos isso, mas o que a gente quer é um desenvolvimento de todos os modais a qual o Porto acomoda, que ele tem essa característica diferenciada, para que temos uma produção sustentável, econômica, socioambiental correta, com toda uma segurança para o território, Porto, para o território
em si envolvido com todos os empresários, com todas as estruturas governamentais e não governamentais e toda uma população. O que a gente sempre prioriza é que a concepção, o ser humano, a comunidade seja organizada e tenha todas essas ações voltadas para a sua proteção antes de qualquer ação que possa vir a denegrir, seja o meio ambiente ou seja a comunidade. Então, as ações elas têm que ser compartilhadas na forma de saúde e segurança. Olha, para a gente é assim, uma oportunidade maravilhosa da gente conseguir trabalhar com várias instituições, cada uma com a sua caixinha, com a sua atribuição e a partir disso fazer um trabalho de regulação que venha a colaborar com o bom desempenho do porto e ajudar também no usuário do porto, né? Porque o nosso foco é o usuário do porto. É uma prestação de serviço adequada para o usuário. E então a gente vai pegar essas informações aqui e vai trabalhar numa resolução. Essa é a nossa ideia, né? De trabalhar numa resolução que venha colaborar para que a gente tenha um padrão adequado, que atenda todos esses anseios aí da comunidade, né? Primeiro ponto, nós estamos assim no primeiro momento onde a gente está juntando as instituições federais com os usuários do porto, que no caso são os donos das cargas, né? O pessoal da carga viva e quem opera essa carga viva e mais o trabalhador, mais a autoridade portuária. Quer dizer, você tem vários elementos, vários pensamentos. Então, o que vai sair daí, a gente acha que vai ser uma coisa muito boa, entendeu? Que vai colaborar bastante. Quando você tem um fato deste, tão importante quanto o incidente, é o que você vai fazer sobre isto, com o resultado disso, para que você não corra o risco de repetir os erros, né? Você vê quando a gente tem, por exemplo, um acidente com uma aeronave, né, a preocupação das autoridades, dos fabricantes do avião, dos operadores da empresa, de todo mundo, não é apontar o culpado, é verificar o que é que precisa ser feito para que aquilo não se repita. Né? Você rever equipamentos, ou rever procedimentos, ou rever qualificação. Né? Eu acho que a gente está diante de um caso concreto que mostra, olha, nós tivemos um incidente, é lógico que é importante a responsabilização, a solução, mas o mais importante é o que é que nós vamos fazer, como nós vamos pesquisar e fazer para que nós não tenhamos novamente isso. E não só que a gente não fique restrito a não ter somente o acidente, mas que a gente possa melhorar. Este evento, ele trouxe uma oportunidade rica no sentido de qualificar os procedimentos internos já adotados no Porto do Rio Grande. Por quê? A importância dos próprios órgãos de controle, tanto ambiental quanto relacionados à própria operação, vem no sentido de qualificar a própria ordem de serviço interna já instituída no Porto do Rio Grande. Hoje nós temos uma ordem de serviço que já estabelece procedimentos nesse sentido de dar regramento à operação de cargas vivas no Porto do Rio Grande. E o evento, né, inclusive sendo a primeira reunião técnica aqui no Porto do Rio Grande também, né, registramos essa prioridade, né, dada ao Porto, no sentido de que o Porto do Rio Grande foi contemplado, né, com este primeiro evento. E busca realmente qualificar, né, o que já se tem hoje instituído, que inclusive já serviu até eu não diria de modelo, mas de fonte de consulta para outros portos no Brasil com relação ao regulamento interno da operação de cargas vivas nos portos.